No cenário internacional, voltando um pouquinho, José Cobori falou um pouquinho sobre como o Irã expõe as fraquezas dos Estados Unidos nessa entrevista. Eu já começo te perguntando sobre a guerra. Essa guerra que está nessa segunda... Entramos na... É uma entrevista, acho que para o Brasil de Fato. Segunda semana já. E o mundo está se perguntando como é que ela pode acabar e quais os principais interesses em jogo. Na sua opinião, o que levou economicamente, financeiramente, a esse ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irã? A história das guerras é a história do próprio capitalismo, né? Desde a Revolução Industrial na Inglaterra, a formação dos estados, economias nacionais, né? E essa expansão material com o consequente acúmulo de capital, né? A necessidade de exportar essa sua produção. Então, desde a Península Europeia, o mundo capitalista sempre tentou se expandir, colonizando outros países, né? Extraindo riqueza de outros países. A força. A força. No limite, sempre na força, né? Por isso que a gente fala, a guerra sempre é a arma do capitalismo no limite, né? Quando ele não consegue convencer via diplomacia os países a entrarem no sistema capitalista imperialista, né? Principalmente agora, nesse último ciclo hegemônico, como diz o Giovanni Arrighi, né? Que foram vários ciclos, mas agora a gente está nesse ciclo, e como eu disse no início lá do governo Trump, né? Muita gente me criticou, riu, que eu teria dito que é o início do fim do Império Americano, né? A gente não está dizendo que vai acabar agora, mas são todos os sinais de que o Império Americano vem em declínio, né? E a gente sabe que a última força realmente incontestável dos Estados Unidos ainda é o seu poderio militar, porque é o único país capaz de projetar força no globo todo, né? Se expandiu militarmente, tem mais de 800 bases militares pelo mundo, e o interesse econômico. No limite, é atingir a China, é fazer um enfrentamento econômico com a China, porque a China, depois de sua ascensão, os Estados Unidos vem tentando barrar essa ascensão econômica da China, que inclusive lá no início foi ele que para tentar afastar a China da zona de influência da Rússia, né, ele permitiu que a China se industrializasse, e agora a China se tornou realmente uma grande ameaça. Então, se a gente vê todos os Vamos pingar, gente! Não só do Trump, né, até... O Trump próprio, ele fala abertamente, né, que o grande objetivo é conter a China. Conter a China. Então você vê que os Estados Unidos vêm desde antes, muito antes do Trump, fazendo esses movimentos, tentando fazer esse enfrentamento econômico. Já no governo Trump, ele tentou, né? Tentou a guerra econômica, a guerra tarifária, a guerra cambial. E tomou um sacode, né? Quando a China resolveu falar, não, a gente vai fechar a torneirinha da terra rara. Exatamente. Aqui não comercializamos mais com vocês. Foi o suficiente para o Trump botar o rabinho entre as pernas. O que eu brinco, inclusive, eu fiz uma analogia, né, que ele fez esse enfrentamento com a Rússia na guerra da Ucrânia, né, que foi, na realidade, provocada pelo próprio Estados Unidos ao incentivar a OTAN a se expandir, né, desde lá da queda do bloco soviético, né, em que os Estados Unidos prometeu que a OTAN não se expandiria, né, para o leste europeu, e a OTAN foi se expandindo aos poucos, né. Quando chegou na Geórgia e na Ucrânia, que é exatamente na fronteira da Rússia e cercando completamente o Mar Negro, aí a Rússia falou, daqui não pode passar, e inclusive a Rússia deu um recado que quebrou o monopólio da guerra, né? Quem sempre iniciou as guerras desde o final da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, né? E aí nessa invasão que a Rússia fez, nessa operação militar que ela fez, que é chamada de Operação Militar Especial, ao invadir ali uma parte do território da Ucrânia que é essencialmente povoado por russos, né? A região do Donbás ali, a Rússia quebrou esse monopólio. E aí os Estados Unidos agora faz esse movimento no Irã, porque o Irã é não só estrategicamente no Oriente Médio ali a única potência que ainda é hostil aos Estados Unidos, ao sistema imperialista americano, e é uma da principal passagem ali da Rota da Seda, né? Da nova Rota da Seda da China. Então, ao não surtir efeito, né, na guerra econômica e tarifária, ele apelou agora para o último poder inquestionável que ele tem, que é a supremacia militar. Mas está se mostrando um erro estratégico, né? Os próprios analistas dos Estados Unidos, militares, falam que os Estados Unidos não deveria ter entrado nessa. E ele entrou justamente arrastado aí por um outro interesse de ser uma hegemonia, que é Israel, né? Netanyahu, né? Netanyahu. Esse erro estratégico, eu imagino que você está se referindo à ideia que muita gente no Pentágono tinha, que a guerra seria rápida, seria resolvida em poucos dias. Não está acontecendo assim. Eles, inclusive, os Estados Unidos vêm falando ensaiando que o Irã estava querendo uma trégua, um cessar-fogo. O Irã falou, não queremos. E
muitos analistas dizem que a ideia é prolongar esses combates, exaurir as forças dos Estados Unidos. O próprio bombardeamento das bases impedem que os Estados Unidos peguem mais munição, peguem mais comida, papel higiênico, coisas simples que são necessárias para a manutenção desse esforço de guerra. Você acha que é possível dar certo essa estratégia do Irã de prolongar, de resistir aos ataques, continuar lançando seus mísseis, complicando a vida econômica e de todos os aspectos no Oriente Médio, para fazer com que os Estados Unidos parem com isso, acreditem que não vale mais a pena continuar com esse esforço de guerra, decretarem uma vitória bravateira ali e saírem para partir para outra? Na verdade, o Donald Trump, no dia seguinte, né, ele já anunciou que tinha sido procurado para fazer um acordo de cessar-fogo. Era uma mentira, a gente sabia que era uma mentira, né? Porque os Estados Unidos, o Irã, na verdade, ele se preparou para isso, né? Na conhecida Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, o Irã, na realidade, ali, ele infligiu uma derrota para os Estados Unidos e para Israel, porque foi Israel que pediu para os Estados Unidos fazer um acordo de cessar-fogo, lá em junho do ano passado, porque o Irã já tinha demonstrado que ele tinha capacidade, né, de exaurir o sistema de defesa antiaéreo que Israel, chamado Domo de Ferro, que tem Israel, inclusive nas bases militares dos Estados Unidos. Mas ali foi uma guerra meio que diplomática, né? Se a gente voltar ao passado, o próprio Irã, para retaliar, levou um dia para retaliar. E retaliou de uma maneira muito branda também. Diplomática, né? Que eu falo. Ele avisou, vou atacar sua base no Catar. Mandou uns drones em câmera lenta, praticamente, telegrafou a chegada, deu todas as possibilidades de defesa, né? Sim, na verdade, ele avisou os Estados Unidos, né? Eu vou bombardear a base que você tem no Catar, isso para dar tempo para eles evacuarem a base, porque os Estados Unidos sabiam que não ia ter como se defender de um míssil hipersônico. Eles não têm defesa para isso, né? E já tinha infligido alguns bombardeios em Israel. Então Israel procurou os Estados Unidos, fizeram isso que eu chamo de guerra diplomática, e foi. O Irã poderia ter prolongado a Guerra dos 12 Dias lá, como está prolongando agora. Mas ele achou estrategicamente melhor ele se preparar para essa nova investida. Porque o que os Estados Unidos e os países aliados dos Estados Unidos sempre fazem é não cumprir os acordos, né? Inclusive o Irã lá em junho, eles estavam em negociação. No meio de uma negociação. No meio da negociação. Inclusive agora. Estava em meio à negociação mediado pelo Catar a respeito do programa nuclear, que foi completamente esquecido desde o início dos ataques. Então, né? Eles sempre estão em negociação e atacam de novo. Então, o Irã já sabia que isso ia acontecer novamente. E aí ele se preparou, de junho para cá, ele se preparou novamente para essa investida. E por isso agora ele não vai aceitar nenhum tipo de acordo, porque ele sabe que um acordo é só porque eles estão em desvantagem, precisam de um acordo de cessar-fogo para se defender e depois, lá na frente, fazer uma nova investida. E não só o Irã, a Rússia também sabe disso, né? A Rússia, isso não é de hoje, né? Teve os acordos de Minsk lá na Ucrânia, que a OTAN, né, os países europeus e os Estados Unidos não cumpriram, e depois continuaram avançando. Justamente fizeram um acordo com a Rússia justamente para ter tempo depois para se preparar para um outro ataque. Então os países já estão meio que escolados, né, que os Estados Unidos não é confiável nesses acordos. Então o Irã não vai recuar, não vai fazer nenhum acordo de paz e vai infligir uma derrota, eu diria até humilhante, né, para os Estados Unidos e para Israel. Mas a saída, como se falou, o Donald Trump ele vai arrumar um jeito de fazer uma saída honrosa, declarar uma espécie de vitória para ele sair disso, porque ele... Como é que é, Lainara? Me desculpe, mas esse papo que ia ser rápido para mim já diz que os Estados Unidos sabiam o que ia ser duro, contavam que o Irã ia fazer como no ano passado, ataque pontual e mais nada. Eles não se prepararam. Sobre a domiciliar, eu fico revoltado com o tratamento desigual. Tantos presos com problemas muito sérios e merecem estar em domiciliar são ignorados pela justiça, entre aspas. Sim? Sim. Quero ver o governo aguentar. Cara, vai ser difícil. Vai ser difícil. Grande Pedro, saudade de ouvir. Eu nunca fiz parte dos Diabos Velhos. Pra quem não sabe, é um programa lá do DCM, tá? Gente, 153, um membro. Vamos fechar essa conta, turma? Vamos lá? Vamos lá, queridos. Já vou trazer mais notícia para vocês. Tem novidades aí das investigações do Banco Master. Tem novidades da questão da Daniela Lima. Vamos lá, gente, vamos contribuir. Nós dependemos aí da ajuda de vocês para continuar no ar. Vamos lá. Já enfrenta uma oposição muito grande dentro dos Estados Unidos, né? Uma grande parcela da base que o apoiou é contra a guerra, né?
A própria base, né? Lembrando que tem eleições esse ano. O pessoal do MAGA, né? O Make America Great Again, eles têm falado que é American First ou é Israel First, Pois né? O Trump era um cara completamente contra a intervenção dos Estados Unidos fora, em outros países, né? Mudou a chavinha, leva até a gente a conjecturar por que isso aconteceu agora, né? Será que eles estão inebriados pelo sucesso, como foi rápido a Venezuela? Estão com essa onda expansionista, Groenlândia, Canadá, o Irã também vai assim de qualquer jeito. Enfim, parece uma irresponsabilidade de Washington começar essa guerra, né? Sem um plano definido para sair dela. É uma irresponsabilidade, eu sempre brinco que como o Império está em declínio, ele está atirando com o que ele tem, né? Com o que ele pode. Seria, digamos, os últimos recursos que ele tem utilizado. E voltando, quando você falou da China, eu sempre brinco assim que os chineses jogam um jogo que chama Go. É um jogo de estratégia até um pouco mais complexo que o xadrez. Os russos jogam xadrez, né? Os americanos jogam pôquer. Então, assim, eles acham que ganham blefando, né? E o que a China, se você lembrar, a primeira investida, quando o Donald Trump assumiu, a primeira tarifa que ele aplicou na China, a primeira retaliação da China foi exatamente nas terras raras. Ou não, a gente não vai mais fornecer terras raras, porque sabe que terras raras é imprescindível para a produção de mísseis. E a China tem um monopólio, né? Tem a grande maioria das terras raras que são usadas no mundo. 90% né? das terras raras do mundo são processadas pela China. É a única que tem uma tecnologia já avançada para processar isso. Então, lá atrás, no ano passado, a China já tinha cortado isso, e é justamente o que está fazendo falta agora para os Estados Unidos, essa capacidade de manter um esforço de guerra, na configuração dessa guerra atual, que é de bombardeios, de defesa aérea, é produção de mísseis. Os Estados Unidos não tem como produzir mísseis. Primeiro que o país se desindustrializou, não tem capacidade de produzir na escala que uma guerra desse porte duas, né, Cobori? Duas. Tem a Ucrânia também. Os Estados Unidos fornecem munição, fornecem armamentos para a Ucrânia. E depois o Trump falou que a gente tem armamento ilimitado e munição ilimitada, né? Mas quando os Estados Unidos começou a já abandonar a Europa para ela cuidar da guerra da Ucrânia, porque os Estados Unidos já não tinha capacidade de manter um esforço de guerra da Ucrânia, no volume que ela precisa para enfrentar a Rússia. E aí ele falou que tem limitado, mas eles abandonaram a Ucrânia já, não estão praticamente fornecendo nada, e estão remanejando esses sistemas de defesa aérea, os mísseis da Coreia do Sul. Né? Então está meio que deixando desguarnecido. Então o cobertor é curto, né? Ele tem que agora tentar remanejar para tentar fazer frente na guerra do Irã. Então por isso que eu acho que essa guerra vai mudar um pouquinho a configuração, o que eu não acho desejável. A análise que eu faço, assim, uma hegemonia como a dos Estados Unidos, por mais que ela seja maléfica, ela estabeleceu uma espécie de equilíbrio e estabilidade no mundo, né? Então, se os Estados Unidos perder essa hegemonia muito rapidamente, isso pode gerar uma série de instabilidades. E a grande preocupação da China, por mais que os outros achem que a China pensa no longo prazo, né? A China tem uma grande preocupação de que, em diminuindo essa hegemonia dos Estados Unidos no continente asiático, para a China vai ser um problema, porque o Japão vai querer assumir essa posição. Tem condições? Condições não tem, mas tem um histórico muito conturbado com a China, né? Imperialista, né? Infligiu milhões de mortes, né? no território chinês, invadiu a China, invadiu Taiwan, invadiu a norte da China pela Manchúria, cometeu atrocidades. Então, a China tem essa rixa histórica e uma preocupação muito grande de como o Japão gostaria de ter essa hegemonia novamente. Então, se os Estados Unidos meio que abandonar e cair essa hegemonia dele, principalmente agora que tirou as armas da Coreia do Sul, né, vai deixar praticamente o Sudeste Asiático, o Leste Asiático desguarnecido do que seria de um poder militar na Coreia do Sul, de uma espécie de poder de dissuasão, né? Uhum. Não à toa, o Japão até antes disso já começou a dizer que vai começar a investir mais em defesa, vai produzir submarinos, vai armar de novo a marinha, e isso para a China é uma preocupação. Então eu acho assim, essa hegemonia vai estar em queda, vai cair, mas para o mundo, né, não é interessante que ela caia de forma muito abrupta. E o que os Estados Unidos está fazendo é exatamente pegando esse caminho, né, de tentar ganhar o fôlego, mas depois acelerar a sua queda. Né? Você consegue vislumbrar uma data, um tempo, quantas semanas os Estados Unidos conseguiriam manter esse esforço de guerra, essa frente no Irã, continuar atacando? Quanto tempo eles conseguem manter esse estoque de munições, de mísseis necessários para essa guerra? Segundo os especialistas americanos, ex-agentes da CIA, ex-agentes de inteligência da Marinha, né, da Força Aérea Americana, eles já diziam antes, por isso eles orientaram o Donald Trump a não entrar nessa guerra.
que eles não teriam capacidade de manter o esforço de guerra acima de 4 semanas. Então, e o Irã sabe disso. Né? O Irã ainda não utilizou os armamentos pesados, né? Ele manda um ou outro míssil hipersônico. Ele vai começar a enviar míssil hipersônico quando a defesa aérea de Israel e dos Estados Unidos já estiver exaurida. Porque é bom a gente lembrar que o domo de ferro, ele usa muita munição, né, para funcionar. Cada dronezinho, cada míssil balístico que chega lá pede muitos outros mísseis mais caros, mais tecnológicos para interceptar esse míssil, que seja ele qual for. Sim, a grande falha desse sistema é que ele não consegue identificar o que está vindo. Então ele automaticamente dispara 3 a 4 mísseis de defesa antiaérea, e cada míssil desse custa $4 milhões. E um drone iraniano custa de 20 a 50 mil dólares. Então é uma guerra economicamente assimétrica a favor do Irã. Né? E o Irã tem utilizado nessas 2 primeiras semanas muito mais os equipamentos e os mísseis e os drones antigos deles, né? Menos avançados. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!